Meus amigos, o inesperável acaba de acontecer. O Felipe Martins, o homem mais procurado do Supremo Tribunal Federal e o mais requisitado por Alexandre de Moraes, esse é o Brasil que eu quero mostrar para vocês. Ele teve que trocar de advogado porque o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia por plano de golpe e ele foi colocado aí como réu. E tudo o que aconteceu foi simples. O Supremo Tribunal Federal direcionou todos os seus ataques não para Felipe Martins, que está sendo processado, mas para o advogado que estava, de alguma forma, comprando a briga do seu então réu. O Supremo Tribunal Federal direcionou a sua artilharia para o advogado do réu, gente. Isso é uma coisa fora do comum que está acontecendo no nosso país. Ele teve que trocar a sua equipe de defesa após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter aceitado a denúncia contra ele pela trama. O ex-desembargador Sebastião Coelho, que seguiu uma estratégia muito crítica contra o relator Alexandre de Moraes e contra a corte, deixa a equipe. Segundo fontes próximas a Martins, o novo advogado deve entrar para a equipe nesses próximos dias. Entenderam? O advogado vai defender o réu e ele se torna um réu também. É só no Brasil que acontece isso. Eduardo Bolsonaro veio mostrar pra gente, explanar o que está acontecendo nesse momento no caso de Felipe Martins desde o início, para que você entenda com exatidão o que realmente está acontecendo, nesse embaraçoso caso de Felipe Martins. A turma do STF transformou o Felipe Martins em réu, mesmo tendo a completa ausência de materialidade na acusação feita pela PGR. O Felipe Martins foi preso por causa de uma viagem que nunca existiu e agora está se tornando réu por uma minuta que também nunca existiu. É simplesmente bizarro. Acompanha que você também não vai acreditar na informação que eu vou te passar agora. Durante o julgamento para ver se aceitava a denúncia da PGR, o advogado do Felipe Martins, Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, perguntou diretamente ao Alexandre de Moraes aonde estava essa tal minuta, que é a base para tornar Felipe Martins réu. Alexandre de Moraes só conseguiu sair pela tangente. Primeiro, ele tentou apontar a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que até hoje ninguém sabe o texto exato dela. Mas ainda assim, mesmo a PGR, sobre esse fato, diz que não tem qualquer relação nem com Jair e nem com Felipe Martins. E além disso, a própria PGR não menciona haver ali um pedido ou a previsão de prisão de quem quer que seja. Então, Alexandre de Moraes passou para a sua segunda desculpa esfarrapada. Ele menciona determinadas folhas que estão dentro do processo, mas ali não tem minuta nenhuma. São apenas fotografias que o Cid tirou do celular dele. Ele tirou a fotografia de um papel e mandou essa fotografia para o outro celular do próprio Cid. Trata-se, na verdade, de um discurso, mas ainda assim, ali também não previa a prisão de ninguém, quanto mais um golpe que seja. Essa fotografia tirada pelo Cid é datada de 28 de novembro de 2022, numa oportunidade em que ele estava no Rio de Janeiro, enquanto que Felipe Martins e Jair Bolsonaro estavam em Brasília. E a gente tem sempre que lembrar, isso tudo é porque a defesa não tem acesso completo a tudo aquilo que a acusação teve acesso no processo. Isso daí, numa democracia normal, já mataria todo esse processo. Seria nulo de pleno direito, só com base na violação do sagrado direito à ampla defesa, que a equipe jurídica de Felipe Martins não está tendo. Aliás, nem a dele, nem de Braga Neto, nem de Bolsonaro e nem de absolutamente ninguém que está dentro desse processo bizarro. Porque a gente sabe, se tiverem acesso, a gente vai expor fatos ainda mais bizarros. Imagine só. Mas retornando ao caso específico do Felipe Martins, confrontado pelos advogados do Felipe, o Alexandre de Moraes não teve escolha a não ser admitir tacitamente que essa minuta, assim como a viagem para os Estados Unidos, também não existe. E para aceitar a denúncia e transformar o Felipe Martins em réu, ele citou alguns pontos interessantes. O primeiro deles é a delação do Cid, algo que os advogados não tiveram pleno acesso, mudou de versão 11 vezes perante a Polícia Federal e perante o Alexandre de Moraes, e foi feita essa delação sob forte coação, ameaça de prisão do pai do Cid, da esposa e até da filha dele. Ou seja,
é um meio de prova totalmente nulo, que não deveria sequer existir, se, caso, o STF cumprisse a lei, né? Segundo ponto, o registro de entrada no Palácio do Planalto. Algo que pode, né, vincular do copeiro ao governador Tarcísio de Freitas, que inclusive entrou no Palácio do Planalto no mesmo dia que Felipe Martins. E além disso, temos sempre que lembrar, né? Felipe Martins era um assessor do presidente da República. Ele tinha que estar à disposição do seu chefe, aonde quer que for, seja no Palácio do Alvorada, seja no Palácio do Planalto, seja nas embaixadas no exterior durante missões internacionais. E lembrando aqui que essa é uma das proposições, essa é uma dos questionamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde eles queriam tentar entender e saber o porquê que Felipe Martins ficava tão próximo de Bolsonaro. Simples, porque ele era assessor de Bolsonaro, senão não teriam cabimento ele ficar longe, né, do Bolsonaro tanto tempo. Ele era assessor de Bolsonaro, por isso que ele ficava tanto tempo próximo do Bolsonaro. Só que isso não tem feito sentido para os ministros, né, durante ali a execução do plano que eles querem para colocar atrás das grades. Em uma nota oficial assinada pelos advogados Marcelo Almeida e Ricardo Schaefer, eles integram que há tempos sua defesa é informado que este julgamento marca o início de uma nova fase, mais densa, mais estratégica e ainda mais determinada. Por isso que nesse momento os ministros estão mais acirrados contra esse caso, porque eles não querem de fato que isso aconteça. Era o trabalho dele. O Felipe Martins, ele não foi ao Palácio do Alvorada. Ele trabalhava também no Palácio do Alvorada. Mas, na falta de provas para poder acusar o Felipe Martins, esse mero registro de entrada serviu para que Alexandre de Moraes utilizasse como argumento número 2 para receber essa denúncia fajuta contra o Felipe Martins. Argumento bizarro número 3 do Alexandre de Moraes, o depoimento do general Freire Gomes, que disse que possivelmente Felipe Martins poderia estar numa reunião no Palácio do Planalto, que possivelmente ele poderia ter lido alguma coisa relativa à minuta, né, de golpe que eles tanto falam. Só que o direito penal é muito claro. Quando você tem essas possibilidades, quando você não tem a certeza, isso sequer pode ser considerado como prova. Isso deveria ser totalmente desconsiderado num processo criminal como esse daí. Só que tem mais. O comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, foi categórico ao dizer que não viu Felipe Martins, não sabe quem é Felipe Martins. Então, como é que pode ocorrer uma reunião entre militares para se usar a força numa tentativa de golpe de Estado, onde estejam lá autoridades fardadas e um jovem barbudinho no meio dessas pessoas que nenhuma das autoridades conhecia? Não faz sentido. E é isso que Alexandre de Moraes tanto tenta argumentar. Mas as argumentações dele não têm feito sentido e não estão indo para frente. E claro, nós vamos estar aqui trazendo as informações e mostrando para vocês tudo o que vai acontecer. Tchau, pessoal!